Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental. E esta semana nós estamos conversando sobre mapeamento comportamental. E agora, especificamente, nós vamos estar conversando sobre como é que você monetiza, como é que você fatura a partir da análise comportamental. E por que eu quero falar sobre esse tema com vocês, né? Porque vender é uma das maiores dificuldades da maioria dos profissionais de desenvolvimento. E, na verdade, vender não é difícil. Desde que, claro, você tenha o serviço que o mercado demanda e as estratégias certas para chegar no mercado, né? E possa ter uma esteira de serviços, realmente uma esteira que te permita tudo isso, né? E é exatamente sobre isso, então, que nós vamos estar conversando agora, né? Como é que você monetiza esses conhecimentos da análise comportamental? Como é que você transforma este conhecimento em muitos serviços? Vamos lá. Durante a semana já conversamos, né? Sobre análise comportamental, o que é, como é que funciona, qual é a diferença, né, da análise atual, da análise antiga, do DISC atual, do DISC antigo, que análise comportamental é muito mais do que a aplicação de uma única ferramenta e uma devolutiva, né? E é isso que eu quero te mostrar hoje. Como é que você realmente consegue transformar o conhecimento e as ferramentas da análise comportamental em vários serviços. Eu já expliquei para vocês, né? A gente já conversou sobre essa semana que a análise comportamental é um dos principais serviços de entrada, certo? Um dos melhores, na verdade, serviços de entrada. E para você entrar no mercado, para você vender, para você chegar nos clientes, você precisa ter um belo serviço de entrada, porque senão realmente dificulta o seu cliente comprar de você o primeiro serviço, né? E a partir disso comprar outros serviços. Então já conversamos sobre isso. Só que hoje eu quero te falar que quando você domina a metodologia e as ferramentas, os assessments, né? Nós já conversamos sobre isso, que o mapeamento completo, ele envolve 6 assessments, né? Ele envolve o DISC com feedback, o DISC atual, não o DISC antigo. Ele envolve você trabalhar as âncoras de carreira, forças pessoais, positividade e bem-estar, linguagens de valorização e reconhecimento e tétrade do tempo, né? São 6 assessments que compõem uma análise realmente, né? Um mapeamento comportamental profundo, consistente. E a análise, o mapeamento comportamental por si só, ele já é um grande serviço, certo? Um serviço que hoje você vende entre R$ 1.500 a R$ 2.500. Semana que vem nós temos o workshop Master Analista Comportamental, uma visão além do DISC, né? Se você não está inscrito, eu te convido. Serão 8 horas de puro conteúdo, estratégias, né? Como é que você vende, enfim, tudo sobre mapeamento comportamental. Serão 8 horas sobre mapeamento comportamental. E nós teremos nas aulas alunos, masters analistas comportamentais que vão estar contando para vocês o quanto eles faturam e como eles faturam e quantos serviços eles têm a partir deste conhecimento, porque muitas vezes você não está faturando porque você aí de repente só tem análise comportamental e talvez ainda nos moldes antigos. Mas vamos lá, então que serviços são esses? Quando a gente fala de mapeamento comportamental, nós estamos falando de uma metodologia que envolve o conhecimento, domínio de vários assessments, certo? Como eu já comentei com vocês. Bom, então, a partir deste conhecimento, desses assessments, tem vários serviços que você pode vender. Vou te dar alguns exemplos, certo? Escrevam aí o nicho de vocês, por gentileza, que aí eu posso citar diretamente para os nichos de vocês o que vocês podem estar vendendo e como é que vocês alavancam e monetizam todo esse conhecimento. Vamos lá. A partir das ferramentas dos assessments, certo? Você pode fazer diversos tipos de workshop. E por que é importante você ter vários workshops?
Porque o workshop, junto com a análise comportamental, são os 2 principais serviços de entrada, certo? E, mas como é que funciona isso, Liana? Quando você domina esses assessments, certo? Você faz o workshop a partir desses assessments, de uma forma extremamente diferenciada. Você disponibiliza este assessment e todo o seu workshop em cima dos assessments. E esta é uma estratégia, né? Tanto para você captar clientes, como para você já vender também. Além de workshops e do mapeamento comportamental, você também pode, né, trabalhar com mapeamento de equipes, cultura de empresas, né? Se o seu foco for empresas, o mapeamento comportamental, né, o mapeamento de equipes é um dos trabalhos muito vendidos dentro das empresas. Você pode, né, fazer, por exemplo, um workshop, né, sobre positividade e bem-estar. Um workshop, dependendo do seu nicho, né, por exemplo, um dos workshops, né, que os nossos alunos trabalham muito é um workshop de liderança, aonde você trabalha a partir dos assessments que você tem. Isso é algo importante que você precisa entender, que quando você realmente domina o mapeamento comportamental e todos os assessments, você não tem que vender somente mapeamento comportamental. Você pode vender muitos serviços. Deixa eu ver aqui, ó. A Juliane. Treinamento corporativo e desenvolvimento humano e comportamental. Juliane, para você tem 1.500 serviços, certo? Vou te citar alguns aqui. Você pode trabalhar com vender para as empresas o mapeamento comportamental de líderes e de equipes. Uma coisa eu posso fazer individual e eu posso fazer da equipe. Então, dependendo da demanda, você vai vender individual, você vai vender da equipe. Você pode trabalhar, né, fazer treinamentos e workshops de gestão do tempo, de liderança, e olha que dentro de liderança, né, você pode também fazer treinamentos. Por exemplo, um dos assessments o assessment de linguagens de valorização e reconhecimento. Os líderes que não dominam isso dificilmente conseguem realmente engajar as suas equipes. Então, só com este assessment, você consegue fazer um treinamento de 8 horas dentro da empresa, para os líderes. Pode fazer um treinamento de 16 horas, trabalhando perfil e linguagens. Você pode aplicar o assessment de positividade e bem-estar em toda a empresa, para levantar o índice de positividade e bem-estar da empresa. E a partir disso vender os projetos de desenvolvimento, né? Os projetos de desenvolvimento, tanto para a equipe quanto com os líderes. Então, realmente, para empresas você tem assim, ó, uma gama. Vamos lá. Tá. Vou fazer tem uma demanda de um processo individual, certo? Você vai colocar o mapeamento comportamental dentro. Você pode, quando a gente diz fazer o mapeamento da equipe, né, seja de líderes ou seja da equipe, né, você tem relatório de grupo que te dá o perfil daquela equipe que você vai trabalhar, e isso direciona todo o seu trabalho na sequência. E muitos dos trabalhos que você vai fazer na sequência, você vai fazer a partir dos assessments que você domina pelo mapeamento comportamental, ok? Olha, Elder, será? Elder? Se não for Elder, me corrija, por gentileza. Ó, a pergunta que legal do Elder. É significativo no processo de coaching? Vamos lá, meus queridos coaches. Não, vocês não têm ideia da alavancagem que vocês fazem nos processos de vocês de coaching.
quando vocês utilizam o mapeamento comportamental. Acho que foi na live de ontem que eu comentei, né? Como eu vou fazer uma aula, né, com os masters, eu estava conversando com vários deles, eles estavam me relatando as várias formas que eles estavam usando, né? O mapeamento, que eu quero trazer isso para vocês no workshop da semana que vem. E um deles me chamou muito a atenção, né? Porque ela me disse o seguinte, ela disse: Ciliana, eu trabalho. Ah, legal, Helder. Ela me disse o seguinte, ela é psicóloga, acho que eu falei isso ontem, né? Ela é psicóloga e ela trabalha com a clínica, certo? E com processos de coaching também, ela também é coach. E ela disse pra mim: Liana, tu não faz ideia do quanto alavancou os meus processos, tanto da clínica quanto do coach. Tem o Luciano que vai estar na aula, dentro do workshop, certo? Ele vai contar para vocês, né? Ele também, ele trabalha muito com a pessoa física, né? De processos individuais. E ele disse: Liana, não dá para comparar, né, o resultado dos processos depois que eu introduzi o mapeamento comportamental. E outra, o processo, ele conseguiu reduzir o número de sessões do processo em função da assertividade do mapeamento comportamental. E claro, se ele reduziu o número de sessões, o faturamento dele aumentou, porque ele não diminuiu o preço, pelo contrário, ele aumentou o preço. Só que agora é muito mais assertivo, né? Eu não faço processo individual, processo de coaching individual nenhum sem começar pelo mapeamento comportamental, porque tem vários benefícios. Primeiro, quando você... Então, essa é uma das utilidades do mapeamento comportamental, né? Colocar ele dentro dos processos de coaching, que a gente sabe que, às vezes, você leva muito tempo nos processos para chegar no X da questão. Outra, às vezes, né, o seu cliente tem pouco autoconhecimento sobre ele, né? Então, introduzir o mapeamento comportamental dentro dos processos de coaching, certo? Quando você está trabalhando na fase de autoconhecimento, ele alavanca o processo. Alavanca o processo em que sentido? Onde ela me disse isso? Ela disse: Liana, o que eu levaria, às vezes, 5, 6 sessões para a gente chega na primeira sessão. Vocês conseguem perceber a alavancagem de resultados que isso traz? Então, dentro do processo, o que ele faz? Ele realmente alavanca o resultado, né? Por quê? Porque é muito rápido, é muito assertivo. Você não corre o risco, certo? Do seu coach. Ainda mais se ele estiver trabalhando, fazendo coaching para questão profissional, dele ir para um caminho que não é o que o mercado exige dele. Então, o mapeamento dentro do processo de coaching, né, para mim ele é pré-requisito. Ele é pré-requisito, como eu disse para vocês. Não existe processo de desenvolvimento sem passar por um autoconhecimento profundo. Eu trabalho, né? Já trabalhei com várias áreas. Hoje o meu nicho, eu trabalho especificamente com líderes e equipes, né? Eu não começo processo algum, certo? Sem aplicar mapeamento comportamental. Nem individual, eu não começo nenhum processo de desenvolvimento, nem individual e nem em grupo, sem trabalhar o autoconhecimento, sem fazer o mapeamento comportamental. Tem um outro trabalho que é fantástico aí para quem atua na área profissional com carreiras, que é a gente estruturou, eu estruturei, né? Isso é disponibilizado, claro, dentro da formação. E o pessoal usa muito e tem um resultado fantástico, que é um workshop de alavancadores de carreira. Um workshop
que são, se eu não me engano, são 4 encontros, se eu não me engano, 4 encontros de 3 horas, certo? Aonde você faz todo ele em cima dos assessments. E o resultado é fantástico. E olha que legal. E aí são as várias possibilidades que eu tô falando para vocês, né? Então, tem o workshop que é alavancador de carreira, que é o quê? Para realmente trabalhar o autoconhecimento focado na carreira, certo? Este é um workshop que você pode fazer ele em company, caso você queira vender para empresas, mas ele também é um workshop que você faz aberto. E sabe qual é a outra vantagem do mapeamento comportamental? É que você faz todos os serviços 100% online. Pode fazer presencial? Claro que pode. Mas você consegue fazer eles 100% online. E olhem que interessante quando você domina as ferramentas. Tem uma master que ela fez, né, várias turmas já do alavancadores de carreira. Faturou altíssimo. Ela vai estar também conversando com vocês durante o workshop. Ela fez já vários workshops de alavancadores de carreira, certo? Trouxe em torno de 20 pessoas para cada workshop. Lá, né? E é um workshop, como eu disse, né? São 4 encontros, trabalha cada encontro em cima de 1 ou 2 assessments, aí depende, né? E o que ela vendeu na sequência? Ela já faturou super bem, certo? Um workshop desses você vende tranquilamente. Tranquilamente, assim, ó, com os pés nas costas. Por R$697, certo? Faz a conta aí. R$697 por pessoa, certo? Porque ele vai ser em grupo. Se você vender somente para 10 pessoas, você já faturou aí R$7.000, certo? R$7.000. Só que você vende a continuidade. Qual é a continuidade? Ou você vende os processos individuais, ou como ela fez, o que ela vendeu na sequência? Ela vendeu porque este workshop, o mapeamento, ele finaliza onde? Sempre, né? Ele finaliza no plano de desenvolvimento. E ela vendeu para muitos dos participantes a continuidade agora individual para o acompanhamento do planejamento. E aí ela, se eu não me engano, foram pacotes de 5 sessões de acompanhamento, aonde ela vendeu a quanto? O pacote de acompanhamento de 5 sessões a R$2.000 cada um. Faz a conta. Uma outra, como é que usou, né? Ela trouxe pessoas para um workshop específico de âncoras de carreira, certo? Um workshop gratuito de âncoras de carreira, aonde ela aplicou o assessment de âncoras de carreira. E no processo, neste workshop de âncoras de carreira, o que aconteceu? Só que assim, ó, é um workshop já utilizando uma das ferramentas, que é o assessment de âncoras de carreira, que levanta os motivadores profissionais. Aí ela fez o workshop, né, com um grupo, trabalhando as âncoras de carreira, né, e cada um podendo fazer o seu trabalho ali. Só que, claro, âncoras de carreira, motivadores profissionais, é apenas uma pontinha de um todo. E o que ela vendeu na sequência? Mapeamento comportamental para quase todos. Percebem? Vocês percebem o poder de quando você utiliza e domina os assessments e a metodologia? Teve uma outra, aí que agora eu lembrei, Luciane ou Juliane, deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que é Juliane, né? Desculpa, Juliane, outra. Teve uma pessoa, um master também, né? Que ela tá entrando no mundo corporativo, certo? Ela não atuava ainda com o mundo corporativo.
E ela quis começar a trabalhar com empresas, porque realmente é o nicho que mais paga e melhor remunera. Aí o que ela fez? Ela deu para uma empresa, certo? O assessment de positividade e bem-estar. Era uma microempresa, ela aplicou em todos os colaboradores. E ela conseguiu mostrar pro empresário, né, o índice de positividade e bem-estar da sua equipe como um todo e o quanto isso estava interferindo nos resultados da empresa. E a partir daí o que aconteceu? Claro, ela vendeu vários processos de grupo para desenvolvimento de todo esse quadro. Percebem? Isto é saber transformar o nosso conhecimento em faturamento. Só que, claro, para isso você precisa dominar, né? Você precisa dominar, você precisa ter as ferramentas, os acessos, você precisa realmente dominar para poder vender, né? E as possibilidades são infinitas. Deixa eu ver aqui o que mais vocês colocaram. Desculpa, Erlane, quanto fica o quê? Me diga aí, por gentileza. Aí o Helder, então iniciamos com o mapeamento e engajamos o processo para o processo de coach? Sim, Helder, tem duas formas, certo? Uma que os Master utilizam muito, porque assim, ó, muitas vezes é difícil você vender direto o processo de coaching, certo? Por várias razões. Às vezes a pessoa não te conhece, ela ainda não confia em você, né? Ela ainda fica naquela, será que vale a pena o investimento? Os nossos masters, né, a grande orientação que eu dou para eles é o seguinte, vende primeiro o mapeamento. Porque aí, na verdade, você vende 2 serviços. Porque primeiro você vende o mapeamento. E aí quando você faz um mapeamento utilizando de 4 a 6 assessments, que essa pessoa tem um raio-x sobre ela, e um raio-x focado na meta dela, no que ela deseja, no sonho, e aí é a metodologia do processo, não tem como ela não querer o seu acompanhamento na sequência. Então você vende o mapeamento, ela se encanta porque faz muito sentido, ela entende claramente por que ela não está chegando lá, por que está difícil ela atingir a meta ou o sonho dela, né? Ou o que ela precisa fazer para chegar lá. Só que, claro, depois disso, o que ela quer? Ela quer que você ajude ela a implementar tudo isso que ela se deu conta. Então, esta é uma forma, certo? Mas vamos lá, nós temos masters também que já estão posicionados num nicho, já estão vendendo, né? Só que tinham dificuldades, né? Muitas vezes, na própria entrega, no próprio resultado do cliente. E aí eles introduziram o mapeamento dentro do processo na primeira fase, que é a fase de autoconhecimento que qualquer processo precisa passar. Só que não naquela forma de ferramentas subjetivas. Não. É utilizando de 4 a 6 assessments. As pessoas se encantam e se encantam pela efetividade, pela profundidade, pela seriedade daquilo que elas estão recebendo, ok? Deixa eu ver o que mais, se vocês colocaram aqui mais uma pergunta. Ailane, estou finalizando desenvolvimento humano. A formação que estou fazendo é análise corporal e comportamental. Qual o curso você me indica nesse processo? Erlane, você está fazendo análise comportamental com quantas ferramentas? Com quantos assessments? Você tem assessments você utiliza, porque eu consigo, né, falar com muita propriedade do mapeamento da forma que nós trabalhamos, certo? Da forma que nós trabalhamos, o analista comportamental, ele domina 6 assessments. Ele domina DISC com feedback, já falei aqui a diferença do DISC com feedback do DISC antigo, certo? Se você ainda tá no DISC antigo,
Já comentei, você tá ficando para trás. Âncoras de carreira, forças pessoais, positividade e bem-estar, certo? Linguagem de valorização e reconhecimento e tétrade do tempo, certo? A partir destes assessments e com estes assessments, você consegue fazer muita coisa, certo? Então, Erlane, neste momento eu não consigo te ajudar porque eu não sei quais as ferramentas, quais os assessments você tem, certo? E qual é o público que você quer trabalhar. E essa é uma outra grande vantagem do mapeamento comportamental. Muitos profissionais no início ainda não definiram seu nicho, né? Não tem assim ainda claro qual é o nicho que querem se especializar, certo? E o que o mapeamento permite? O mapeamento permite você trabalhar com vários nichos, só que aqui, claro, outra coisa que você precisa entender, certo? E é o problema, nós vamos falar sobre isso no workshop também, sobre a questão de vendas. A gente não vende análise comportamental. A gente não vende mapeamento comportamental. Eu sempre brinco e digo o seguinte: ninguém acorda de manhã dizendo assim: ai, eu vou contratar, vou fazer uma análise comportamental, vou fazer um mapeamento comportamental, vou fazer um treinamento, vou fazer um workshop, vou fazer um processo de coaching. Ninguém acorda de manhã e pensa isso, certo? A primeira coisa que você precisa entender é: você tem que entender o que o seu cliente pensa e o que ele sente, né? E o que te vincula a ele, o que vai fazer com que ele queira estar com você. As pessoas acordam de manhã pensando o seguinte: eu tô com o problema X, como é que eu resolvo isso? Eu quero atingir, eu quero chegar em tal lugar e eu não tô conseguindo. O que eu preciso fazer para conseguir? Percebe? Você não vende autoconhecimento. E esse é o erro da maioria dos profissionais de desenvolvimento, certo? É isso, as pessoas não acordam de manhã dizendo: eu quero me conhecer melhor. Às vezes elas até dizem isso, certo? E aí quando você começa a conversar e você oferece um mapeamento, você oferece análise comportamental, ela vai dizer: tá cara. Não, tá caro. Ai, não. Eu vou deixar, é legal, mas eu vou deixar para um próximo momento. Sabe por quê? Porque não está vinculado à meta, não está vinculado ao objetivo. E as pessoas compram muito mais pela dor do que pelo prazer, ok? E mesmo quem está buscando um processo de desenvolvimento, porque eu desejo algo, por trás tem uma dor. Sabe qual? O que me falta, que eu não estou conseguindo chegar lá, certo? Isso nós vamos falar muito no workshop. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque nós vamos falar sobre tudo isso de forma muito aprofundada. Desejo vender para empresas, líder, gestão, diretores. Perfeito, Erlane. Então é o que eu falei, né? Você vai usar a linguagem de valorização e reconhecimento. Isso a gente vende direto para empresas. Você vai vender, né, toda a parte de forças pessoais, o assessment de âncoras de carreira para trabalhar com os líderes, né? Legal, foi o que eu respondi para a Juliane. A Juliana está perguntando: Eliana, legal, como é que a gente aborda para vender esses serviços? Pessoal, minha querida, sei que você já está no workshop, segura, porque no workshop eu vou apresentar as estratégias para vocês, certo? Eu vou apresentar quais são as estratégias que vocês utilizam de forma efetiva para entrar no nicho que você quiser, ok? Mas já posso adiantar o seguinte, Juliane: a primeira coisa é entender e dominar quais são as dores. Quais são as dores das empresas, quais são as dores dos líderes, né? E aqui tem uma questão muito interessante, né? Em micro e pequenas empresas, você vai entrar pelas equipes, com trabalhos, né? Por exemplo, de inteligência relacional, aonde nós utilizamos os assessments do mapeamento também, certo?
para trabalhar várias demandas de atendimento, demandas de problema entre as equipes. Porque isso é uma questão interessante. É diferente como você entra em micro e pequenas e médias e grandes empresas. Micro e pequenas empresas você entra pelas equipes. Médias e grandes empresas você entra pelos líderes. E quando você entra nas micro e pequenas pela equipe, depois você sobe para o empresário e para os líderes. Médias e grandes você entra pelos líderes e depois desce para as equipes. O caminho é diferente. Eu vou explicar isso para vocês no workshop. Ok? Deixa eu ver. É isso aí, é resolver a dor do cliente. É resolver a dor do cliente, certo? E tem uma outra questão que vocês precisam entender. Tem uma outra questão que vocês precisam entender aqui que é extremamente importante, né? Quando a gente está falando de vendas e de alavancagem do negócio de vocês. Tem muitos profissionais de desenvolvimento, muitos. E coaches e profissionais. Quando eu falo profissionais de desenvolvimento, eu estou me referindo a coaches, a psicólogos, a profissionais de RH, todo mundo que trabalha com desenvolvimento, certo? Humano, comportamental. Muitos destes profissionais têm muito conhecimento, mas não conseguem transformar este conhecimento em serviços demandados pelo mercado. E por isso essa é uma preocupação minha. Eu sempre entrego dentro das nossas formações serviços prontos, porque eu sei que a maioria desiste desta área porque não conseguem transformar o seu conhecimento em faturamento. E como é que você transforma o seu conhecimento em faturamento? Transformando o seu conhecimento em serviços. Não serviços que você acha que é legal. Serviços que o mercado e o seu nicho está demandando. Ok? Porque isto conecta. É isto que faz a pessoa te escutar. É isso que faz a pessoa dizer, nossa, esse é o meu problema. Quero resolver. Só que, claro, aí você precisa ter a metodologia. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Que de nada adianta, por exemplo, olha que legal, eu já comentei isso, acho, aqui com vocês. A maioria não, aí tá em média de 50%, 55% dos nossos alunos da formação de Master Analista Comportamental, se eu não me engano é 55%, é o último levantamento que eu fiz, já eram analistas comportamentais. E alguns já eram analistas comportamentais de 2, 3 formações. Então você se diga assim, mas então são loucos. Então foram fazer outra formação com você. Por quê? Exatamente por isso. Primeiro, porque eram analistas comportamentais de uma ferramenta só trabalhavam com DISC, certo? E ainda o DISC é antigo. E aí é óbvio que não conseguiam monetizar. É óbvio que não conseguiam alavancar. Por quê? Porque estavam com uma ferramenta defasada, certo? E na verdade, quem faz análise comportamental só com DISC, na verdade, só levanta perfil comportamental, não faz mapeamento comportamental. E aí é claro que não vende. Vocês vão ver no workshop eles contando, né? A grande maioria deles, né, como eu disse, 55%, já eram analistas comportamentais e não conseguiam monetizar. Não conseguiam monetizar porque tinham um repertório muito pequeno, certo? Um entendimento de análise muito pequeno. Isso, diz que devolutiva. Não, isso não é mapeamento comportamental. Não da forma que nós entendemos e que o mercado compra, certo? E aí, quando eles entenderam isso, aí o mapeamento para muitos deles virou a grande fonte de faturamento e de venda de outros serviços. Por quê? Porque agora tem serviços prontos, tem outros serviços, tem um mapeamento diferenciado.
Isso você precisa entender, né? Tem aquela frase, né, que diz: se você não tá tendo resultados da forma que você tá fazendo, não adianta continuar fazendo do mesmo jeito, porque os seus resultados não vão mudar. E aí o meu grande convite é: venha para o workshop, e eu tenho certeza que se você já é analista comportamental e você não fatura, você vai no workshop entender por quê, certo? E vai poder corrigir, claro. Vamos lá. Estou concluindo minha formação coach, life coach e analista comportamental. Como farei para me identificar com um determinado público e nicho? Nós vamos conversar sobre isso também lá, não é o nosso foco aqui hoje, certo? Mas nós vamos conversar sobre isso no workshop. Te convido, Helder, a vir para o workshop, certo? Que nós vamos conversar sobre a importância disto também. E eu tenho certeza que você vai ver que mapeamento comportamental é muito diferente do que você aprendeu na sua formação de life coach, certo? E eu falo isso, pessoal, porque eu já fiz as formações também, né? Eu já fui aluna também há anos atrás, certo? E outra, e aqui não é uma crítica, certo? As formações de coaching, o objetivo não é ensinar vocês, por mais que vocês ganhem o certificado de analista comportamental, o foco não é na análise comportamental. O foco é no processo de coaching, certo? Então, o que você vai ver de mapeamento comportamental, você vai entender o que os clientes dizem. Quando fizeram apenas diz, que eles olham e dizem assim: não foi nada disso que eu fiz, não. Aquilo que eu fiz lá com o coach tal, com o fulano tal, não, aquilo lá não era o que você está me falando, certo? Se continuar fazendo as mesmas coisas como esperar, isso não é possível, né? Não é possível. A Sandra, o mapeamento da Liana é outro nível, muito mais completo. E você terá opções de mesclar os acessos de acordo com a necessidade do cliente. Perfeito, perfeito. A Sandra é Master Analista Comportamental, né? E é isso, né, Sandra? É o quanto amplia as possibilidades e o quanto aprofunda. E o quanto as entregas vão para outro nível. Além, é claro, de você ampliar muito seu negócio, seu faturamento pelas 1000 possibilidades que surgem. No workshop vou estar mostrando tudo isso para vocês, ok? Vamos lá, meus queridos, quero deixar aqui o convite então para vocês. O workshop ele acontece de segunda a quinta-feira da semana que vem, de 1º a 4. São 8 horas de workshop gratuito, certo? Sobre mapeamento comportamental. Nós vamos aprofundar no que é essa metodologia, que assessments são esses, como é que a gente utiliza, que serviços é possível vender, né? E aí nós vamos aprofundar nisso. Quais são as estratégias de vendas, quais são os nichos e como é que a gente utiliza em cada nicho, certo? Nós vamos aprofundar tudo isso. E além, é claro que tem uma aula mega especial com os Masters Analistas Comportamentais, que é onde eles vêm contar para vocês como é que eles estão utilizando. E aí vocês vão ver 1000 estratégias, 1000 jeitos, 1000 formas de fazer. E isso é muito rico. Vocês vai ter na aula, né? Em uma das aulas, que é a aula dos Masters, Masters trabalhando com várias áreas. Nós vamos ter um Master que levou para a área esportiva, que ó, é fantástico. Nós vamos ter de empresa, sim. Nós vamos ter de carreira, sim, um Master falando. Nós vamos ter uma Master falando da área de educação. Quer dizer, as possibilidades são infinitas, desde que você tenha as ferramentas e a metodologia certa, ok? Ó, que legal, o Éder. Comecei como operador de máquina, eu sou instrutor de cursos na área, mas quero palestrar e ajudar pessoas a alcançar o sucesso. Perfeito, Helder. Vem pro workshop então, que você vai ver muitas possibilidades para ajudar as pessoas também de uma forma extremamente efetiva. Combinado, meus queridos? Fica aqui meu convite, ok? Lembrando, começa segunda, você precisa se inscrever.
São vagas limitadas, certo? Se você não se inscrever agora, talvez você fique de fora, ok? E eu tenho certeza que serão 8 horas de muito aprofundamento. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui, a sua formação foi de 8 horas. E eu já falei isso para vocês. Não. Um analista comportamental não consegue realmente ser diferenciado apenas com 8 horas, apenas sendo analista de uma ferramenta só. Então, nós vamos ter 8 horas de um workshop gratuito, certo? Onde nós vamos trabalhar especificamente sobre mapeamento comportamental e todas as possibilidades que ele tem para você, ok? Sandra, eu sou professora, gosto de ajudar meus alunos. Legal, vai ter uma das masters, né, que eu convidei para participar desta aula. Ela trabalha exatamente, ela tem trabalhado com escolas, ela tem feito um projeto muito lindo, muito fantástico, você vai gostar. Vamos lá. O horário é às 20 horas, certo? São mais ou menos 2 horas de aula por dia. Começa segunda de 1º a 4, certo? Às 20 horas da noite. Combinado, meus queridos? Estou esperando vocês, então, agora do lado de cá, porque semana que vem já começa o workshop, né? Aproveite, o link tá na bio. Vai lá na bio aqui no Insta, se inscreve. Aqui no Face, logo mais, vai estar aqui embaixo, mas se eu fosse você, eu não esperava, eu corria aqui no Insta, ia lá na bio e me inscrevia, certo? Faria minha inscrição, porque eu não tenho dúvida alguma que você vai entrar com um olhar e vai sair com outro completamente diferente. Você vai conhecer o outro mundo do mapeamento comportamental. Combinado? Fica aqui meu convite, hoje sexta-feira, né? Sextando aí, pra mim ainda não, porque amanhã eu tenho treinamento o dia inteiro, amanhã eu participo de um treinamento como aluna amanhã, o dia inteiro, né? Tô super feliz. Ó, a Marcélia, sou gestora de RH, estou em transição de carreira para a docência, amo ferramentas para desenvolvimento humano. Marcileia, deve ser, acho, desculpa se falei errado. Vem pro workshop, Marcileia, tu vai amar então, e pra você, você que vem de RH, pra você que tá na transição de carreira, você vai amar, ok? Tô aguardando vocês então, um ótimo final de semana, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus, e nos encontramos segunda-feira, às 8 da noite, para começarmos aí uma grande jornada de aprofundamento neste gigantesco e maravilhoso mapeamento comportamental. Ok, meus queridos? Um grande abraço, beijos e nos encontramos segunda-feira. Tchau!